Aviso, esse vídeo aqui se trata apenas do mangá de Yu Yu Hakusho, a versão feita pelo Togashi, e não a versão animada feita por algum estúdio aí que acrescentou e retirou alguns elementos. E outra coisa também, esse vídeo só tem essa gameplay, tá? E não tem muita edição de vídeo nem nada do tipo, porque é mais um vídeo falando só a minha opinião sobre algum assunto. Então, você não precisa nem assistir, você pode só ouvir, que vai funcionar perfeitamente. Então, vamos lá. Eu não poderia ser hipócrita de ignorar o fato dos problemas relacionados à produção conturbada da última saga de Yu Yu Hakusho, porque em uma longa mensagem destinada aos fãs, Togashi explica que sua vontade de produzir diminuiu, suas ideias não eram aceitas e seu corpo já não estava mais no limite. Ele já tinha ultrapassado isso há muito tempo, e ido para um estado completamente muito não saudável. É importante notar como Togashi nessa época ainda não era casado e não tinha uma família, então é provável que algumas dessas coisas já tenham mudado bastante. Ele diz que se forçou a acabar Yu Yu Hakusho naquele ponto, o que explica a parte muito rushada do final da obra. Agora vamos pro arco final da série com seu início resumido. Após derrotar Sensui, Yusuke é convocado por esse careca a ajudar um dos 3 reis do mundo dos demônios. Acontece que o mundo dos demônios é governado por 3 caras, tipo, muito fortes, que estão a qualquer momento prontos para iniciar uma briga. Mas como são 3 e não 2, então eles não podem por um motivo muito simples. Se Raizen enfrentar Mukuro e a matar, Yomi pega Raizen enfraquecido e o mata. Simples assim. Você pode inverter a ordem também, mas funciona dessa maneira. Cada rei chama um demônio, coincidentemente amigos do Yusuke, para poder ajudar eles. Mukuro chama Riei e Yomi chama Kurama. Raizen acaba morrendo e antes que uma guerra iniciasse, Yusuke propõe a realização de um torneio em que qualquer demônio poderia entrar e o vencedor seria o rei. Simples assim. No final, um demônio aleatório ganha e é declarado rei pelos próximos 3 anos até que outro torneio se inicie. Agora, por que eu acho esse arco muito ruim? Primeiro que Yu Yu Hakusho usa muito da dinâmica de grupo para funcionar, porque muito do apelo do anime e do mangá é por causa disso. A relação Yusuke, Kuwabara, Riei e Kurama é o que liga a série. Então eu não consegui entender a ideia do Togashi de excluir o Kuwabara nessa saga. Eu sei que seu objetivo era entrar em uma boa escola e namorar a Yukina, mas porra, cara, ele é o coração do grupo, ele é o cara mais engraçado, e a relação dele com o Yusuke é muito foda. Tipo assim, excluir ele do nada foi meio repentino demais. Ao invés de usar o Kuwabara nesse arco, Togashi decide reutilizar os demônios que Yusuke e amigos derrotam no Torneio das Trevas. Mas qual o sentido disso? Nenhum. Porque quando chega no torneio eles são derrotados nas primeiras fases muito facilmente. Sério, um deles é seduzido por uma demônio gatinha e perde a luta. É basicamente essa a participação dele. Ele não tem muito propósito ali, eles parecem ser mal utilizados. Na verdade, 90% dos personagens são mal utilizados. A história parece ter sido planejada, e eu muito ênfase no parece, para ter sido muito maior do que foi. Mas no final acabou se resumindo em um torneio em que não vemos praticamente nada que acontece. Quem assistiu o anime pode até estranhar, mas no mangá pouquíssimas lutas aparecem. Temos alguns demônios aleatórios lutando entre si, Yomi lutando contra seu filho e um pedaço da luta Yomi versus Yusuke. Depois dessa luta, que não finaliza no mangá, tá? A gente não vê o final da luta, o mangá corta pro Kuwabara conversando com o Kurama e eles falando sobre como o torneio havia sido difícil pra todo mundo e sobre como o Yomi e a Mukuro foram eliminados e no final um demônio gordaço foi declarado rei. Nada de Kurama versus Shigure, Riei versus Mukuro, nem nada do tipo. Todas essas lutas são apenas citadas. Nada mais que isso. O fato dos reis perderem também me levou a um ponto. Eu acho que a ideia era o mundo dos demônios ter, tipo, 3 super reis muito poderosos que são infinitas vezes mais poderosos que seus generais. E os generais, por sua vez, eram muito mais fortes que o Yusuke. E o Yusuke, por sua vez, era no caso, né, muito mais forte que o Sensui. Então, meio que os reis deveriam ser o auge do mundo dos demônios. Mas eles não chegam nem na semifinal, cara. Até nas primeiras rodadas, eles já têm lutas difíceis. É completamente bizarro. Então, assim, no mundo dos demônios tem vários demônios que podem lutar contra os reis. Mas então por que só tem 3 reis? Por que não tem, sei lá, 15? Também é estabelecido que o plano do Sensui no arco anterior era quebrar a barreira que impedia a entrada de demônios de alta classe no mundo humano. Mas logo depois, no próximo capítulo depois do fim desse arco, o careca lá que convocou Yusuke disse ser um demônio classe S e ele consegue transitar livremente entre os mundos por causa de um dispositivo que forçava a diminuição de sua classificação. Tipo assim, então todo o plano do Sensui era uma merda. Você nota ao ler como esse arco é completamente rushado, com o torneio de fato sendo resolvido em, pasmem, 4 capítulos. A efeito de comparação, o Torneio das Trevas do Toguro começa no volume 6 e termina no comecinho do volume 13. A saga dos 3 reis inteira começa no final do volume 17 e termina no 19.
A diferença é muito gritante. Há também, obviamente, os pontos positivos. Após o torneio bem sem graça, temos algumas histórias complementares pós-torneio, como por exemplo a gente descobrindo que a Mukuro era uma escrava sexual, que dá uma história triste pra personagem. E também explica que ela não estava usando todo o seu poder, porque aparentemente ela só usa seu poder total se tiver com raiva. O que particularmente eu acho uma justificativa meio tosca, porque esse torneio literalmente valia o controle do mundo demoníaco, então por que ela não lutaria a sério? Há também a aparição do pai do Yusuke jogando um verde com a mãe do Yusuke, pedindo pra voltar, mas ela diz que não porque eles brigavam muito e blá blá blá. Ela termina dizendo que vai passar uma noite com ele, seja lá o que isso significa. E aos que podem ficar em dúvida, não, o Raizen não é pai do Yusuke, ele é um ancestral dele. Eles não têm nenhuma relação de pai e filho biológico. Agora, o que eu faria pra melhorar esse último arco se eu fosse o escritor da obra? Levando em conta que eu teria que criar uma história de disputa entre os 3 reis e Kuwabara não poderia aparecer, eu iniciaria a saga do mesmo jeito, com os 3 sendo convocados por cada um dos reis. Eu colocaria mais tensão política entre os 3, como se fosse uma espécie de guerra fria pra caralho, colocaria partes de cada um fazendo aliados, incluindo os demônios que eles enfrentaram no Torneio das Trevas. Eu não mataria o Raizen e faria uma guerra final entre os 3 reis, mais generais, mais aliados, com Raizen, Yomi e Mukuro lutando entre si, enquanto Kurama, Riei e Yusuke lutam entre si. Óbvio que eu faria algo para dar sentido à luta Yusuke, Kurama e Riei, talvez através de manipulação psicológica, hipnose ou algo do tipo. Lembrando que eles ficaram, tipo assim, muito tempo junto com os reis, então eles poderiam desenvolver uma relação muito maior. A ideia era dar algum contexto para que realmente eles começassem a se enxergar como inimigos ao invés de amigos. No final eu faria algum dos reis ganhar a disputa, mas sair muito machucado, enquanto o rei, Kurama e Yusuke se juntariam para acabar com o rei que restou. Óbvio que não como a Guerra Ninja em Naruto, eu acho que o Togashi é um bom escritor o suficiente para criar uma guerra muito foda, com bastante tensão e batalhas fodásticas. Ele meio que fez isso no arco das Formigas Quimera. O final onde um demônio aleatório ganha, eu não acho tão ruim assim, talvez eu repetiria. A trama onde Emadayo estava falsificando relatórios e manipulando demônios para atacarem os humanos, eu também manteria porque eu acho que ficou muito foda. As cenas finais com Yusuke e Keiko, o pai de Kuwabara, o pai de Yusuke e o Kina com Kuwabara e tal, eu não mudaria nada. Basicamente, eu deixaria toda a parte pós-torneio do mesmo jeito de sempre, porque eu gosto muito dela. Eu sinto pena do Togashi por não ter conseguido fazer essa história da maneira que ele queria, seja pelo seu corpo que estava doente ou seja por decisões editoriais. Eu acho que seus planos para a saga dos 3 reis era tornar ela mais grandiosa da obra. Infelizmente para mim, essa é uma das poucas sagas nos 2 mangás mais famosos que ele tem que é tipo uma merda. Sério, eu acho tosca pra caralho. Eu acho que Hunter x Hunter não tem nenhum arco que eu olho assim e falo, nossa, esse arco é uma bosta. Talvez o que eu menos goste seja Grid Island, mas, tipo assim, pra mim ele é bom. Esse aqui eu acho, 3 vezes eu acho meio ruim pra caralho. Mas enfim, é isso. Coloque suas ideias nos comentários, você concorda comigo, você discorda, coloque nos comentários também. É isso. Tchau.